Olá pessoal, vamos voltar então para nossas videoaulas. Estamos falando dos paralelepípedos. Então foram duas videoaulas falando dos paralelepípedos. Falamos da diagonal do paralelepípedo, falamos da área total, como que se calcula a área total, e falamos do volume. Agora eu vou falar do cubo. E eu também terminei a videoaula anterior dizendo que o cubo é um paralelepípedo. Porém, ele é um paralelepípedo especial. É aquele paralelepípedo onde as bases são quadradas e as laterais também. E todos os quadrados, né, que são 6, são todos congruentes. Ou seja, vamos desenhar aqui um cubo. Então, o cubo vai ter o quê? Uma face quadrada, certo? Então, aqui eu tenho uma face quadrada. Outra face quadrada, outra face quadrada e as outras três também, tá? Então, se essa dimensão for igual a essa dimensão, se for igual a essa dimensão, tá? E se ele for reto, então nós temos um cubo, que é o paralelepípedo reto retângulo, porém onde as faces são todas quadradas. Por isso chama-se hexaedro regular. São 6 faces. Regular significa que o polígono da base é regular, ou seja, os lados são iguais e os ângulos também. Então, quem é que tem lados iguais e ângulos iguais e é um quadrilátero? O quadrado. Tá? Então, esse é o nosso famoso cubo, né? O dado, que a gente está tão acostumado a brincar com ele, né? A utilizar o dado. Tudo bem? Esse é o cubo. Então, significa que essa dimensão mede A, essa dimensão aqui também vai ser igual e essa dimensão aqui também vai ser igual. As três dimensões são iguais. Largura, profundidade e altura, ou comprimento, largura e altura, são todas iguais. Então, este é o cubo. Tudo bem? Eu já tinha comentado um pouco sobre ele, né, no vídeo anterior, tá bom? Então, agora que nós definimos o cubo, vamos calcular o quê? A diagonal do cubo, como fizemos com o paralelepípedo, ok? E que é a diagonal, então? É um segmento que liga um vértice a outro, passando pela parte interna dele. Então, isso aqui é o nosso D maiúsculo, a diagonal. Você lembra que a diagonal do paralelepípedo, a diagonal é igual aqui, lembra? É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Eu fiz isso lá nos vídeos anteriores, tá bom? Só que agora o A, o B e o C são iguais ao A, aqui ó. Todas as dimensões são iguais. Então como que vai ficar a diagonal do cubo? Estou falando do cubo, tá, pessoal? Diagonal do cubo é a mesma coisa, porque o cubo é um paralelepípedo. Então vai ser o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado, só que o B também é A, então mais A ao quadrado de novo. E mais C ao quadrado, mas o C também é A, então mais A ao quadrado. Portanto, a diagonal do cubo vai ser a raiz quadrada de 1, 2, 3A ao quadrado. Concordam? Agora é só extrair a raiz desse cara. Raiz quadrada de 3 não tem exato, claro que tem, mas não é exato. E raiz quadrada de A ao quadrado é A. Portanto, a diagonal vai ser A raiz de 3. Tá? Então, raiz de A ao quadrado é A, então A saiu da raiz, tem expoente 2, e o 3 ficou. Então, esta é a diagonal do cubo. O que isso significa? Significa que o cubo tem aresta 5, por exemplo, vamos supor que esse A é 5. Então, eu estou diante de um cubo que tem a dimensão medindo 5. Qual vai ser a medida da diagonal? 5 raízes de 3. E assim por diante. Tranquilo? Muito bem. Vamos falar também da área total? A área total, que a gente representa por AT. Bom, pessoal, a área total
do paralelepípedo. A área total do paralelepípedo é o quê? 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. É assim? Então, eu sempre trabalho com as 3 dimensões. Ó. Dimensão A vezes dimensão B, mais dimensão A vezes dimensão C, e mais B vezes C. Bom, repetindo. Quantas vezes já falei isso? O cubo é um paralelepípedo. Então, a área total vai ser o quê? A área total vai ser 2 vezes A vezes B. Mas o B é A. Então, fica 2 vezes o quê? A vezes A. Tranquilo? Mais A vezes C. Mas o C é A. Então, 2 vezes de novo. A vezes A. Mais B vezes C. Mas o B é igual a A e C é igual a A. Então, mais de novo A vezes A. Ora, A vezes A é A ao quadrado. A vezes A é A ao quadrado. E A vezes A é A ao quadrado. Significa, portanto, que a área total vai ser 2 vezes 3A ao quadrado. Está somando aqui, ó, tudo. Ó. 1, 2, 3. E 2 vezes 3 vai dar o quê? 6A ao quadrado. Portanto, pessoal, a área total, se eu quiser calcular tamanho da película, né, que envolve o cubo, é só pegar 6 e multiplicar por A ao quadrado. Isso é óbvio, né, pessoal? Por que 6? Porque ele tem 6 faces. Vou decorar a fórmula. E por que A ao quadrado? Porque cada face é um quadrado de lado A. Ora, como é que mede a área? Como é que se determina a área de um quadrado? Lado vezes lado. Portanto, A vezes A. Então, eu vou ter A vezes A 6 vezes. Vou calcular a área dessa face aqui. A vezes A ao quadrado. 6 vezes. Tranquilo? Muito bem. E por fim, pessoal, o volume. O volume do cara. Bom, de novo, ele é um paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo não é o produto das 3 dimensões? A vezes B vezes C. Portanto, o volume vai ser a mesma coisa. Vai ser A, que é uma dimensão, vezes a outra que é A, e vezes a outra que é A. Certo? A área da base vezes a altura. A base é A vezes A, e vezes a altura que é A. Portanto, o volume é A ao cubo. A vezes A vezes A. Tranquilo, pessoal? É isto, bem tranquilo estudar o cubo, tá? Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Eu tenho ainda bastante tempo, dá para fazer uns 2 exercícios. Os exercícios que estão nos slides. O primeiro exercício que nós temos é esse daqui, ó, tá? Vou pegar aqui o slide. Bem simplesinho ele é, tá? O primeiro exercício é esse aqui, ó. As dimensões de um paralelepípedo reto retângulo são 3, 4 e 12 metros. Calcular a área total e o volume desse sólido. Tranquilo? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Deixa eu fazer aqui. Então, resolução de exercícios, né? Tá? Então, o que nós temos na questão número 1? Nós temos um paralelepípedo. Veja que ele não é um cubo, porque tem dimensões de medidas diferentes. Tá? É sempre bom fazer um desenho, tá, pessoal? Não é uma obra de arte, é só para você, para facilitar a interpretação, né? Para você ter um visual, ok? Um paralelepípedo. Aí ele diz o seguinte, ó. É um reto retângulo, né? 3, 4 e 12. No meu desenho, como aparentemente isso aqui ficou maior, eu vou colocar o 12 aqui. Vou colocar o 3 aqui, vou colocar o 4 aqui. Muda alguma coisa? Se eu colocar 3 aqui, 4 aqui, não muda nada, pessoal. Tá bom? Tá?
são as dimensões de um paralelepípedo. Está aí o desenho. O que ele quer que calculemos? A área total. Como que eu calculo a área total? Área total. Nós vimos que a área total é o quê? 2 vezes A vezes B, mais B vezes C e mais A vezes C. Não é isso? É assim, calcular a total? Você também não precisa ficar preso nas fórmulas. Você calcula a área das 6 faces e depois soma. E você sabe que tem sempre pares de faces iguais, que são as paralelas. Essa face é igual a essa, olha que tranquilo. Essa face é 3 por 4, então 3 vezes 4, 12. 12 aqui, dá 24. A face da frente é 12 por 4. 12 por 4, 48. 48 na frente e 48 lá atrás. A face de baixo, que é a base, é 12 por 3. 12 vezes 3, 36. 36 embaixo, 36 em cima. É só somar tudo, pronto. Não precisa ficar decorando fórmula, a coisa é óbvia, tá? Mas está aí, vou usar aqui a fórmula. Então, a área total vai ser o quê? 2 vezes A, 12, B, 3, mais B, 3, vezes C, 4. E mais A, 12, vezes C, que é 4. Portanto, a área total vai ser 2 vezes 36, mais 12, mais 48. Portanto, a área total vai ser 2 vezes isso daí. 2 vezes, né? É só fazer os cálculos aí. Nós vamos ter, portanto, a área total. Quanto que dá aí? Então vai dar 36. Tem alguma coisa errada aqui? 12 vezes 3. 3 vezes 4. E 12 vezes 4. Certo? Não sei se eu já tinha feito ele. Tá certo, ok? Bom, pessoal, agora é só fazer os cálculos aqui, né? 48 com 12 vai dar 60, portanto aqui vai dar 96. Portanto, a área total vai ser igual a 2 vezes 96, vai dar 292, né? 96 vezes 2. 12 vai 1, 192. Tranquilo, pessoal? É isso. Ok, aqui ele tem unidade, né? Então são 12 metros, metros e metros. Como é área, então são 192 metros quadrados. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos agora ao volume. Então ele quer que calculemos o volume também, ó, calcular o volume desse sólido. Então está aqui o volume. Gente, o volume é um dos cálculos mais simples que tem, porque é só multiplicar as 3 dimensões. Então é A vezes B vezes C. Ou seja, o volume vai ser o quê? 12 vezes 3 vezes 4. Certo? Portanto, o volume vai ser 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12, 144. Portanto, 144 metros cúbicos. Tranquilo, pessoal? Olha que sim. Claro que isso aqui é só para aplicar as relações, tá? Então, muito tranquilo o cara. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte. Vamos lá. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos. Então, são 2 formatos diferentes, com o mesmo volume. Legal, então ele já encaminhou aqui, ó. Um formato ou outro é o mesmo volume, tá bom?
As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Então observe aqui que ele usou um outro termo para uma dimensão, a espessura, que pode ser a altura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a... Gente, não se assustem, é um problema muito tranquilo. Parece ser complicado, mas não é. Vamos resolvê-lo então? Tá? Então, primeira coisa, você tem que estudar o problema, certo? Então, nós temos, segundo os dados do problema, a questão número 2, nós temos chocolate em 2 formatos. No formato de paralelepípedo, vamos lá. Certo? Então, nosso formato aqui, um paralelepípedo reto retângulo de dimensões diferentes. Porque se as dimensões fossem todas iguais, então eu teria o cubo. Segundo o problema, as dimensões são as arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo é de 3 de largura. Eu vou colocar o 3 aqui, certo? 18 de comprimento. Eu vou colocar o 18 aqui, certo? E, vamos lá, 4 centímetros de espessura. Eu vou colocar o 4 aqui. Pronto. Então, essas são as dimensões do nosso chocolate no formato de paralelepípedo reto retângulo. Então, aqui é o formato de paralelepípedo. E aí, nós temos ele também no formato de cubo. Então, ele é feito também no formato de cubo. Tá? Então, é tudo quadrado agora. Aqui, certo? Estou fazendo rapidinho, tá? Só que nós não sabemos qual é a medida da aresta desse cubo. A informação que nós temos é que os 2 chocolates têm o mesmo volume. Tá? Então, esse aqui tem um volume de cubo, então como ele diminuiu uma, vai diminuir, claro, porque tem que ser todas iguais, certamente ele vai ser mais alto, né? Vai ser mais gordinho, vai ser mais alto e tal. Então, o que o problema quer? Exatamente isto. Ele quer que a gente faça isso aqui, né? Ó, analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem o formato de cubo é igual a... Então, eu quero saber quanto mede isso aqui, ó. É tudo igual. Tudo bem? Mas tem o mesmo volume. Então, se eu calcular o volume desse aqui, automaticamente eu sei o volume desse também. Porque está no texto que eles têm o mesmo volume. Vamos então calcular o volume desse? Como é que calcula o volume disso aqui, pessoal? É só multiplicar as 3 dimensões. Então, vai ficar 18 vezes 3 vezes 4. Então, o volume vai ser 18 vezes 3 vezes 4, só fazer a continha, vai dar 216 centímetros cúbicos. Então, quem comer essa barra de chocolate vai estar comendo um volume de chocolate. Veja que não é a massa, tá? Não estamos falando em densidade do chocolate, e sim do volume. Então, está comendo 216 centímetros cúbicos de chocolate. E quem comer isso aqui? Também, porque eles têm o mesmo volume. Então, não importa. É só o formato que é diferente. Digamos, a quantidade é a mesma, o volume é o mesmo. Então, quem comer esse chocolate ou comer isso aqui vai estar comendo 216 centímetros cúbicos. Bom, vamos lá então. E o volume do cubo não é A elevado ao cubo? A vezes A vezes A, é a mesma coisa. Aqui eu fiz A vezes B vezes C. Aqui é A vezes A vezes A. Só que eu não sei quem é esse A. Este é o nosso problema. E esse volume aqui eu já tenho. Quem é? 216. Então, 216 é igual a A elevado ao cubo. Então, o que eu estou procurando? A medida desse A. Quem é esse A? É o número que elevado ao cubo dá 216. E quem é que você eleva ao cubo dá 216? Só pensar um pouquinho, né, pessoal?
é o 6, tá bom? 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 6, 216. A forma de escrever isso aqui é essa, tá? Vou fazer o passo a passo aqui, vou escrever. Vou trocar, fica a elevado ao cubo, que é igual a 216. Meu objetivo não é o a, então extrai-se a raiz cúbica desse daqui para tirar o 3, consequentemente extrai-se a raiz cúbica disso aqui. Mas não precisa tanta formalidade, pessoal, tá? Aí é a questão do óbvio. Eu quero alguém que elevado ao cubo dá 216. Só você pensar um pouquinho. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Tenta o 6. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Ok, então é o 6. Tá? Então, esse aqui corta com esse aqui, então vai ficar A é igual a raiz cúbica do 216. Então, você vai pensar em alguém que elevado ao cubo dá 216. E esse alguém, quem é? 6, pessoal. Tá bom? 6 o quê? Centímetros. Então, o cubo em formato... Desculpa. O chocolate em formato de cubo tem aresta medindo 6 centímetros. Ok? É isto, pessoal. Um problema bem tranquilo, tá? Aí nós temos outros problemas, tá? Vai ficar com vocês agora. Acredito que alguns problemas com grau de dificuldade maior, até porque isso aqui não tem grau de dificuldade, é baixo, é nulo, né? E aí fica com vocês, né? Tentem fazer. Se eu tiver tempo, eu faço outras videoaulas discutindo a correção, né, dos outros problemas. Ou seja, resolvendo de forma comentada, como eu faço sempre, as outras questões. Tá bom, pessoal? É isto, bons estudos, espero que tenha sido útil. Agora sim, vocês já podem fazer a atividade avaliativa que está programada para os dias 5 e 6 de outubro, tá? Então já temos 5 videoaulas, 2 que são referentes à correção comentada das questões da última atividade avaliativa e essas 3 agora, 2 falando de paralelepípedos, uma falando de cubo e com 2 exercícios resolvidos, tá bom? É isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.